Bom dia a todos, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Júlia. Eu tô com algum probleminha no vídeo, não sei por que ele não se ativou. Tá? Peço desculpa a vocês. Deixa eu até testar aqui, peraí. Não, não vai rolar hoje, tá? Desculpa. Ok, beleza. Vou dar mais um minuto, tá? Esperar o pessoal entrar, a gente começa a nossa aula. Vocês estão me ouvindo? Porque o vídeo não está funcionando, eu já vi, mas o áudio parece que sim. Podia tocar um piano enquanto espera. Ah, verdade, vocês não estão vendo o vídeo, né? Moonlight Sonata, olha, conhece. Boa. Bem, gente, vamos lá, vamos começar a aula, já deu alguns minutinhos. Então, essa aula a gente vai trabalhar com espelhos esféricos, mas a gente vai ver o estudo analítico, né? Então, a gente vai ver a equação de Gauss e do aumento linear, tá? Então, página 29, todo mundo. Bem, aqui tem dois espelhos, espelho côncavo e espelho convexo. Nosso estudo é brincar com eles, né? A gente, na aula passada, viu a construção da imagem e agora a gente vai para as equações. Mas antes, gente, eu preparei um resuminho da aula passada, tá? Por que isso? Porque daí eu consegui colocar todas as imagens do côncavo em um desenho só e do convexo também. Então vamos lá, o côncavo a gente sabe que tem 5 possibilidades de imagens. Por quê? Dependendo de onde eu coloco o objeto, aqui antes do centro de curvatura, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice, eu vou ter um tipo diferente de imagens. Então, ó, todo mundo acompanha com cuidado aqui o que eu vou fazer. Eu não vou traçar raios notáveis, tá? Só vou mostrar como fica a imagem. Então, o objeto antes do centro óptico, a imagem fica aqui, na frente do espelho. Na frente do espelho é real. E por ser real, ela é invertida. Sempre que for real, vai ser invertida. E nesse caso, ó, a imagem é menor do que o objeto. À medida que eu aproximo esse objeto e coloco ele aqui exatamente no centro óptico, ó, é o mesmo objeto, tá? Eu só mudei a cor para você relacionar com a imagem. A imagem, quando eu coloco o objeto em cima do centro óptico, ela aparece exatamente no centro óptico, exatamente no centro de curvatura desse espelho. E daí, o objeto que está no centro de curvatura, a imagem também está. Ela está na frente do espelho, não está? Então ela é real. E sempre que for real, vai ser invertida. E notem que agora ela está do mesmo tamanho que o objeto. Então antes era menor, agora é igual. E na hora que eu aproximo ainda mais o objeto, coloquei o objeto entre o centro de curvatura e o foco, e a imagem aparece aqui. Real invertida, só que nesse caso maior. Então, ó, é o mesmo objeto que eu estou aproximando e eu estou vendo o que está acontecendo com a minha imagem. A imagem era real invertida e menor, ficou real invertida igual, real invertida maior,
Vamos aproximar ainda mais o objeto. Coloca o objeto em cima do foco. Esse é um ponto importante. Na verdade, o azul e o preto são dois pontos que seriam interessantes vocês gravarem. Se eu traço os raios notáveis aqui, eu não consigo achar uma imagem, porque os raios saem paralelos entre si. Então, raios paralelos se encontram no infinito, tá? Ou seja, cria uma imagem imprópria, uma imagem lá no infinito. Então, nesse ponto aqui, não é criado imagem, tá? A gente chama de imagem imprópria. Na hora que eu aproximo esse objeto ainda mais, ó, coloquei o objeto aqui, entre o foco e o vértice, esse objeto vai criar uma imagem aqui, ó. Mas peraí, essa imagem apareceu atrás do espelho. Se a imagem aparece atrás, ela não é real, porque o espelho reflete os raios de luz, né? O raio de luz não vai para o outro lado, para trás do espelho. Então, a imagem, ela não é real, ela é o quê? Virtual e direita. Quando é real, é invertida, quando é virtual, direita, e nesse caso, é visível que ela é maior. Quando você vai querer se maquiar, ou quando você vai querer fazer uma fantasia, vai pintar o rosto e tudo, você usa um espelho côncavo e você coloca o seu rosto aqui, entre o foco e o vértice, e o seu rosto entre esses dois elementos vai dar uma imagem virtual direita e maior. Tá? Por isso que a gente consegue uma ampliação no espelho côncavo. Tá bom? E direita, né? Importante, porque esse aqui também é ampliado, ó, esse verde, só que está de ponta cabeça, né? Está invertida. O único momento que eu tenho virtual direito e maior é aqui, quando o objeto está entre o foco e o vértice. Tudo bem, gente? Então, ó, isso daqui eu tenho todas as possibilidades de imagem de um espelho côncavo em uma imagem só. O vermelho cria o vermelho, azul, azul, verde, verde, preto não criou nada, porque não cria imagem quando o objeto está em cima do foco. E quando o objeto está numa distância menor do que o foco, ó, eu sempre conto do espelho, né? Aparece uma imagem virtual direita. Mas não colocamos em cima do foco para esquentar as coisas? Sim, mas daí você está olhando para um objeto que está no infinito, né? Seria o Sol, por exemplo. O Sol, raios de luz que vêm do Sol, que chegam paralelo, mas eles estão vindo do infinito. Esses raios se encontram no foco, tá certo isso? Tá? Então, se o raio chega do infinito, ele se encontra no foco. Se o objeto está no foco, ele se encontra no infinito. O contrário também vale. Tá bom? Então, o objeto estando no foco, a imagem iria ser criada no infinito. Ou seja, a gente pode falar que não criou a imagem, é uma imagem imprópria. Tá bom? Então, se o objeto está no infinito, a imagem é criada no foco. Se o objeto está no foco, a imagem é criada no infinito. Tá? Então, todas as possibilidades do côncavo aqui, beleza? Tirem depois um print legal. Vou colocar o do convexo, e depois tirem um print, porque daí vocês vão ter a aula inteira passada em um slide só. Tá? Agora aqui, convexo é chato pra caramba para desenhar, mas ele tem um lado positivo. Não faz diferença onde eu coloco o objeto aqui, vai estar sempre na frente do vértice. Tá? Não tem nenhum outro ponto aqui para modificar. Isso significa que o objeto aqui cria só uma imagem. E essa imagem vai ser assim, ó. Essa imagem está atrás do espelho, então ela é virtual direita e a gente está vendo que ela é menor. Tá? Então, gente, ó, tirem um belo de um print aí, gravem essa imagem, ok? Porque tem todas as possibilidades do côncavo e a única do convexo, tudo em um slide só. Tá? Esse é um resumão da aula passada. Vamos lá, tirem um print, 5, 4, 3, 2, 1 e bola para... Vamos continuar. Ok, vamos para a matéria nova. Na matéria nova, eu vou colocar o objeto aqui e vamos desenhar uma possibilidade. Ó, raio que chega paralelo vai pelo foco, raio que passa pelo foco sai paralelo. Aqui foi criada a minha imagem. Então, objeto, imagem. O que é esse P? P é a posição do objeto até o espelho. P' é a posição da imagem até o espelho. Então, é a distância da imagem até o espelho. O F é a distância focal, né? Distância focal do espelho. O O é o tamanho do objeto e o I vai ser o tamanho aqui, ó, tamanho da imagem, tá? Então, nas equações a gente vai usar essas letrinhas aqui. Então,
tem que saber muito bem o que significa cada um dos elementos. P, posição do objeto em relação ao espelho. P' da imagem em relação ao espelho. F é o foco. O é o tamanho do objeto e tamanho da imagem. Tá? Print, mandem bala. Vamos lá. Ok. Agora vamos para as equações. A equação de Gauss, também conhecida como fórmula da fimose. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado. Tá? Então, 1 sobre foco é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado. Pessoal, essa equação aqui tem a cara de uma equação que vocês trabalham muito na frente 3. Resistência equivalente de paralelo. Quem que dá aula para vocês da frente 3? Acho que é o Ronaldo. Sim, ok, perfeito. O Ronaldo, ele trabalha com a 1 sobre Ré, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, o fenômeno, é isso aí. Ou ele trabalha com produto pela soma? Quando eu tenho duas em paralelo, o que eu faço? Eu uso essa formulinha ou uso o produto pela soma? Como que ele trabalha com vocês? Produto, acho que é produto pela soma, né? Perfeito, ok. As duas, tá. Bem, aqui é a fórmula da fimose original, tá? Mas, ó, isso daqui tem a cara daquela resistência equivalente em paralelo. Então, eu posso olhar para isso e falar, putz, então isso pode ser feito produto pela soma. Então, eu, ao invés de trabalhar com a equação de Gauss, eu sempre trabalho com produto pela soma, porque é mais rápido, gente. Já tem o MMC pronto, rapidinho, é chance menor de erro, tá? Então, mesma ideia, só que o produto pela soma as contas são mais tranquilas, é tudo mais prático, tá? Então, ao invés de fazer o MMC, de passar para um lado uma fração ou outra, aqui já está pronta toda o MMC. Tá? Então, o produto pela soma é uma equação desse tipo que já está pronta o MMC. Tá? Então, usem também o produto pela soma, é mais prático. A equação do aumento linear transversal. O aumento linear é esse A. Ele mostra se a imagem ficou grande ou pequena, se ela aumentou ou diminuiu, ou se não, se ficou igual. Tá? E o aumento linear é I sobre O, menos P' sobre P, e F sobre F menos P. Pode ser qualquer uma dessas versões, vai depender da informação que ele me deu e do que ele está pedindo. Tá? Se ele deu o A, deu o P, que é o F, ó, vou usar A, é F sobre F menos P. Se ele deu o A e deu o O, está pedindo I, vou usar I, O, enfim. Daí vai depender das informações que ele passa para você, do que você tem no exercício em si. Então, a priori, a gente tem duas equações da fórmula da fimose revista, que é o produto pela soma, e esse do aumento linear, que é gigantesco, né? I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Da fimose, eu já falei, macete para essa aqui, eu nunca achei nada pornográfico para definir esse aumento linear. Eu sei que vocês só gravam quando a fórmula é pornográfica. Então, quem depois pensar em alguma coisa aí pornográfica para essa, me digam que eu vou começar a usar. Nunca consegui bolar nada pornográfico legal aqui. Bem, pessoal, então duas equações, hein? O problema de um vestibular, na verdade, é que existem alguns elementos que podem ser negativos desse carinha aqui, desses dois. Então eu vou passar uma tabelinha para vocês, os elementos mais importantes, tá? Ó, o foco do espelho côncavo é positivo. O foco do espelho convexo é negativo. O P' positivo significa que a imagem está na frente do espelho. Ela é real e invertida. O P' negativo significa que ela está atrás do espelho. E se está atrás, a imagem é virtual e direita. Aí eu operei a P' do pinto, fiquei feliz, menos pintudo. Nossa Senhora. Ok. Bom, aí operei a pelinha do pinto. Nossa Senhora. Ah, esse é codor criativo, pois é. Ó, gente, o A ou I, se for positivo, significa que a imagem é direita, e por ser direita é virtual. O A ou I negativo significa que a imagem é real e invertida. Dessa tabelinha que eu passei para vocês, eu quero que vocês gravem esses. Por quê? Porque se for positivo, você não vai errar na fórmula. O exercício vai falar o foco é 10, e se for um espelho côncavo, você vai colocar 10, porque ele te passou o valor de 10. O problema são esses elementos aqui
Tá? Então fiquem atentos com esses negativos aqui. Por quê? Se o exercício ele pode falar o seguinte para vocês, olha, o espelho é convexo, e daí ele conta uma historinha para vocês com 20 linhas. E daí lá no final ele fala, e o foco vale 10 centímetros. Depois daquelas 20 linhas, e você já está desesperado porque você teve que ler tudo aquilo, você vai usar foco igual a 10. E você esquece que o espelho era convexo. E se o espelho é convexo, o foco não é 10, o foco é menos 10. Tá? Eu tenho que colocar o negativo ali. Tá? Porque do espelho convexo o foco é negativo. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa tabelinha, principalmente esses elementos negativos aqui. Ó, se o exercício fala que a imagem é real, eu já sei que ela está de ponta cabeça. E por estar de ponta cabeça, o A ou o I é negativo. Tá bom? E assim por diante. Tá? Então, fiquem ligados nisso aí. Tá? Nessa tabelinha de negativo. Ela é importante para vocês. Dúvida, gente? Então, uma fimose é um P com uma pelinha do lado ou produto pela soma da fimose. Aumento linear, I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. O F vai ser negativo quando o espelho for convexo. Se eu acho P' negativo, significa que a imagem está atrás do espelho e ela é direita. Se a imagem for real e invertida, o A e o I são negativos. Tá? Então, fiquem atentos a esses negativos aqui. Sempre que é real ou invertida, se você está falando de um espelho só tem um ali trabalhando, real vai ser invertida, sempre. E virtual vai ser direita sempre, desde que eu tenha um espelho só. Ou um espelho ou uma lente, tá? A gente vai ver em lente lá para frente, a gente vai estudar a lente e vai ser a mesma ideia. Com uma lente, sempre que é virtual é direita, sempre que é real é invertida, tá bom? Mas desde que seja uma lente só. Se forem duas, daí eu posso ter uma mistura de virtual e invertida com real e direita, tá bom? Mas uma lente só, virtual e direita estão ligados, real e invertida estão grudados também, tá bom? Bem, pessoal, e aí, dúvida? Aí eu operei a pelinha do P, fiquei feliz, menos com P menor. Tá, ok, vamos ver. Vou tentar gravar isso. Pessoal, dúvida? Não? Ok. Então bora para exercício. Um objeto é movimentado ao longo do eixo principal de um espelho esférico côncavo, em direção ao seu vértice. No momento em que o objeto se encontra a 4 metros do vértice, o espelho conjuga uma imagem real também a 4 metros do vértice. Continuando a aproximação, o espelho passará a conjugar uma imagem virtual no momento em que o objeto estiver a uma distância do vértice menor que... Bem, primeira coisa importante é um espelho côncavo. Tá? O espelho côncavo, quando que ele cria uma imagem virtual? Aqui seria interessante você lembrar da imagenzinha que eu coloquei para vocês. Ó. Onde que eu tenho um objeto aqui? Onde o objeto está para que crie a imagem virtual? Ó, mas cuidado com como você colocou. Um colega de vocês falou, a partir do foco. Na verdade, você conta sempre do vértice para cá, ok? Então, uma distância menor do que o foco. Vamos supor que eu fale para vocês que o foco vale 10 centímetros. Então, o objeto tem que estar a uma distância menor do que 10 centímetros. Tá? Sempre do vértice, que é o espelho, né? Sempre do espelho para o objeto. Tá bom? Então, pensem sempre numa resposta, sempre coloquem assim, em relação ao espelho. Então, a posição do objeto tem que ser menor do que o foco. Se for menor do que o foco, vai ser virtual direita, porque daí o objeto está aqui. Tá? No caso, perfeito, Ragnar. Isso mesmo, isso mesmo. Tá? Exato, perfeito. Tá?
Se eu precisaria entender que o meu objeto precisa estar entre o foco e o vértice para a imagem ser virtual, ok? E daí depois, com a imagem, eu já podia até achar o valor do foco, mas vamos fingir que eu não vi, não conseguiria achar o valor do foco pela imagem. Vamos lá. Então, forma-se uma imagem virtual em um espelho côncavo quando o objeto encontra-se entre o foco e o vértice. Procuramos, então, a distância focal. Vamos tentar achar quanto vale o foco. Tá? O exercício me passou essas duas informações. O objeto se encontra a 4 metros do vértice e o espelho conjuga uma imagem real também a 4 metros do vértice. Então, o P vale 4 e o P' vale 4. Eu posso fazer a fórmula da fimose ou o produto pela soma. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado, ou a fimose é o produto do P com a pelinha e a soma do P com a pelinha. Vou usar essa de baixo, gente. O produto pela soma é sempre mais fácil, mais prático. Tá? Como eu quero F, é só multiplicar aqui os elementos. 4 vezes 4, o meu P tem só 4 centímetros e a pelinha dele também 4 centímetros. Dividido pelo tamanho do meu P, que é 4, mais o tamanho da pelinha, que é 4. Produto pela soma. Tá? 4 vezes 4, 16, dividido por 8 dá 2. Então, gente, o foco vale 2. O P, que é a distância do objeto até o foco, tem que ter um valor o quê? Menor do que 2. Então, alternativa certa, letra C. Então, letra C. Para o espelho passará a conjugar uma imagem virtual no momento em que o objeto estiver a uma distância do vértice menor que 2 metros. Tá? Então, tem que estar uma distância menor do que 2 para o objeto estar aqui, estando aqui no meio, cria uma imagem virtual direita. Ele dizer que o objeto e a imagem estão na mesma distância significa que o objeto está no centro. Perfeito, isso mesmo, Ragnar. Isso aí. Dessa conta que eu fiz aqui, se você, de tudo isso aqui que eu fiz, se você analisasse bem a imagem, essa imagem que eu coloquei, esse desenho que eu coloquei, o único momento em que o objeto e a imagem estão na mesma posição, a 4 metros do vértice, é aqui. Então, o exercício está falando, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está no centro. Ou seja, tudo isso é 4. Pessoal, se o raio de curvatura, o centro de curvatura é 4, o foco é 2. Olha como você teria feito o exercício de maneira muito, muito rápida. Então, se o foco é 2, o P tem que ser menor do que 2. Acabou. Você, pela imagem, já conseguiria responder esse exercício muito rápido, tá bom? Vou repassar o que eu acabei de falar. O exercício falou que o objeto se encontra a 4 metros do espelho e a imagem também. Tá? Ela é real, então ela está na frente do espelho. O único momento em que objeto e imagem estão à mesma distância do espelho é quando os dois estão no centro de curvatura. Isso significa que tudo isso aqui vale 4. Pessoal, se tudo aquilo ali vale 4, então essa distância aqui é metade de 4, vale 2. Porque o foco é metade do raio, né? A distância de V até F é sempre a metade de V até C ou é só coincidência? É sempre, sempre metade. Porque de V até C, na verdade, é o raio de curvatura. E o foco é exatamente metade do raio. Tá? O foco, já mutei quem estava aí com o áudio ligado. O foco é exatamente, alguém tossiu. É exatamente metade do raio, tá bom? Tudo bem, gente? Então, foco é metade do raio, ou seja, o foco é metade da distância do centro de curvatura. O centro de curvatura, chamar aqui de C ou chamar aqui de R, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O raio, na verdade, coincide com o centro de curvatura. Pergunto, gente, e aí, tudo bem? Notem que você, com a imagem, resolve tudo desse exercício, hein? Você entende que o objeto tem que estar entre o vértice e o foco, então tem que estar uma distância menor do que o foco, e que
O único momento em que eu tenho objeto e imagem na mesma posição é quando eles estão no C. Então, tudo vale 4, foco vale 2. O objeto tem que estar a uma distância menor do que 2. Tá bom? Então, você consegue usar, pela imagem, você conseguiria resolver o exercício inteirinho aqui. Dúvida, gente? Dúvida? Não? Ok, tá bom. Vamos lá, vamos continuar então. Segundo exercício. Um objeto luminoso encontra-se a 4 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Quando o exercício fala essa palavra, ó, a imagem é projetada, ele está sempre garantindo para vocês que ela é real, ok? Eu já falei na aula passada, mas eu estou repetindo aqui, ó. Eu só consigo projetar imagem real. Eu não consigo projetar imagem virtual. Então, sempre que ela é projetada, ela é real. Tá? E no caso, por ter só um espelho, né, sempre que for real, também vai ser o quê? Invertida, ok? Então, imagem projetada é real e é invertida. O nosso olho, a imagem é projetada na retina, ela é real invertida. Na máquina fotográfica, a imagem é projetada, é real invertida. Se algum de vocês já usou um projetor de slides, que é antigo pra caramba, a gente não usa, vocês não usam mais isso. No projetor de slides, você colocava o slide aqui, de ponta cabeça para a imagem aqui que era invertida ficar normal. Tá? Então você colocava o objeto invertido para a imagem, o invertido do invertido, ficava normal e a gente conseguia ler o slide normalmente, tá bom? Então imagem projetada sempre real e invertida. Para criar essa imagem, poderia usar o entra pelo foco, sai paralelo? Poderia. Poderia sim. Se eu fizesse isso aqui, ó, chega pelo foco, tá? Sai paralelo, ó. Tá? Poderia sim, tá bom? Mesmo se está feito, se o desenho está aqui com as dimensões justas, perfeitinhas, dá certo qualquer um dos raios, tá bom? Então, vamos lá. Então, é uma imagem projetada, vocês estão vendo, né? O objeto está para cima, a imagem está para baixo. Então, é real e é invertida, está na frente do espelho, é real, e está de ponta cabeça, é invertido. Considerando que o espelho obedece às condições de Gauss, a sua distância focal é, então ele quer saber quanto vale o foco. Eu posso usar a fórmula da fimose ou posso usar o produto pela soma. A distância do objeto até o espelho é 20. A distância da imagem até o espelho, gente, é sempre até o espelho, então é 40 mais 20, ou seja, 60 centímetros. Então, ó, o meu P tem 20 centímetros e a pelinha do lado 60 centímetros. Fórmula da fimose, revisitada a fórmula, ó, P vezes pelinha sobre P mais pelinha, o nosso produto pela soma. Pessoal, eu insisto em falar produto pela soma, produto pela soma, produto pela soma. Por quê? Porque vira e mexe tem aluno que acaba colocando soma sobre produto. Fiquem ligados, falem sempre, tá? Mentalmente, produto pela soma. Para o cérebro de vocês gravar a ordem para não fazer uma besteira na hora da prova. Ó, o P vale 20. O P vale 20 e o P' vale 60. Então, 20 vezes 60 dividido por 20 mais 60. Aqui dá 1.200 e embaixo dá 80. Corta 0 com 0, 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 dá 15 centímetros. Então, o meu P tinha 20 centímetros, a pelinha do lado 60 e a fimose 15 centímetros. Tá? Alternativa certa, letra A. Tá? Léo Stronda. Enfim, entendi. Dúvida, gente? Meu P vale 20. Ah, entendi. Agora entendi. Dúvida, gente?
Caraca, 15 de fimose. Olha o pessoal que ouve. Dúvida, dúvida, dúvida. Se você usasse a fórmula da fimose ia dar certo também, isso ia dar mais trabalho. Pergunta, professor, perdão, cheguei tarde. Quando posso usar produto pela soma? Você pode sempre usar o produto pela soma, ao invés de usar essa fórmula aqui, ó, a fórmula da fimose. Uma fimose é um P com uma pelinha do lado. Ao invés de usar ela, você pode sempre usar essa. Ela é mais rápida. Você não vai ter que fazer MMC, você não vai ter que fazer nada. Ela está redondinha ali, vai ser sempre mais prático. Tá? Então, vai usar a fórmula da fimose? Usa o produto pela soma, que é melhor. Nessa já dava para saber que era A porque o foco tem que ser menor do que 20. Perfeito? Isso mesmo, isso mesmo. Só pelo desenho aqui também, você já podia falar, ó, o foco, o objeto está entre o foco e o centro óptico, então o foco tem que ser uma distância menor do que 20 centímetros, só tinha a letra A. Isso aí, tá certo, Márcio. Isso mesmo, parabéns. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Ok, vamos continuar então. Terceiro exercício. Nossa, tem muita coisa aqui. Até fins do século XIII, poucas pessoas haviam observado com nitidez o próprio rosto. Foi apenas nessa época que se desenvolveu a técnica de produzir vidro transparente, possibilitando a construção de espelhos. Atualmente, a aplicabilidade dos espelhos é variada. A escolha do tipo de espelho, plano, côncavo ou convexo, ocorre normalmente pelas características do campo visual e da imagem fornecida pelo espelho. Então, ó, o côncavo pode gerar uma imagem. Notem que ela é direita aqui, né? Objeto, imagem. Essa daqui está direita e maior, né? Virtual, direita e maior. O convexo, olha como está a imagem, sempre pequenininha. Virtual, direita e menor sempre. Tá? Então, côncavo a gente usa normalmente para ampliação, para se maquiar, por exemplo. O convexo diminui tudo, mas com o convexo eu consigo ver mais. Ou seja, eu tenho um campo de visão maior. Por quê? Porque ele deixa tudo pequenininho. Então, por deixar os elementos menores, eu tenho um maior campo de visão. Tá? Os dentistas, para observarem com detalhes os dentes dos pacientes, utilizam um certo tipo de espelho esférico. Normalmente, o espelho é colocado a uma distância de aproximadamente 3 milímetros do dente, de forma a se obter uma imagem direita com ampliação de 50%. Então, aumentou em 50%. Qual o tipo de espelho esférico utilizado pelos dentistas? Pessoal, aqui você já poderia responder na lata qual espelho é. Primeiro, o espelho convexo, deixa eu mudar essa setinha aqui. O espelho convexo, ele só gera uma imagem virtual, direita e menor. Eu quero que a imagem seja direita, ou seja, vai ter que ser virtual também. Mas eu quero que ela tenha uma ampliação, que ela aumente o tamanho. O espelho convexo não faz isso. O espelho plano também não, né? O espelho plano, se eu coloco um objeto de, sei lá, de 1 metro na frente do espelho plano, a imagem vai ter o quê? 1 metro de altura. Então, o plano também não faz isso. O único que faz é quem? O côncavo. E eu preciso estar a uma distância menor do que 3 milímetros. Côncavo entre o vértice e o foco. Perfeito, isso mesmo. É a única possibilidade para eu ter uma imagem direita com uma ampliação. Tá? Então, a gente já sabe que é o côncavo, mas enfim, vamos pegar as informações que ele deu e vamos fingir que a gente não sabe. Vamos provar que vai ser o côncavo. Tá? Então, ó, ele deu essas duas informações. Distância de 3 milímetros do dente, o espelho, então objeto e espelho 3 milímetros, e uma ampliação de 50%. Tá? Então, vou jogar tudo aqui para a esquerda, os elementos importantes, e vamos anotar as informações que ele deu. O P, ó, colocado a uma distância de aproximadamente 3 milímetros do dente. O dente é o objeto, o espelho, distância do objeto ao espelho, 3 milímetros. Daí ele falou o seguinte, para se obter uma imagem direita com ampliação de 50%. Ampliação de 50% é que aumentou em 50%, ou seja, a ampliação é de 1,5. 50% a mais.
E daí esse mais aqui, gente, por que que eu coloquei mais? Eu deixei bem ali, bem grande para vocês o mais. Porque ela é direita. Porque se não fosse direita, se fosse invertida, esse daqui seria menos. Lembram da tabelinha? O A é positivo quando é direita e é negativo quando é invertida, tá? É direita. Então, é mais 1,5. Aqui poderia ser uma pegadinha da questão, tá bom? Então, eu tenho A, eu tenho P. Da fórmula que eu tenho aqui, ó, vamos descobrir quanto vale o F. A I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Eu vou marcar o que eu vou usar, ó. Eu tenho A, eu tenho P e eu quero F, tá bom? Então, eu vou usar A igual a F sobre F menos P. Então, o A é 1,5, o F sobre F menos 3. Vamos pegar esse F menos 3 e multiplicar o 1,5. Então, estava dividindo, passa multiplicando, fica 1,5 vezes F menos 3 igual a F. Aplica a distributiva, né? 1,5F menos 4,5 igual a F. Agora, eu passo esse 4,5 que está negativo para o outro lado, e eu passo esse F para cá. Então, vai ficar 1,5F menos F dá meio F, e esse menos 4,5 lá fica 4,5. Pessoal, meio F é 4,5, então F é 9. Aqui, mais uma vez, ó, eu coloquei esse positivo gigante. Por quê? Porque ele é importante para mim. O foco ser positivo significa que o espelho está comprovado matematicamente que o espelho vai ser côncavo. Porque se fosse um foco negativo, o espelho seria convexo. Tá? Então, a nossa resposta é, a gente já sabia que tinha que ser espelho côncavo, porque é o único que dá virtual, direita e com ampliação, mas aí está a prova de que é um espelho côncavo mesmo. Tá? O foco deu positivo. Tá? Dúvida? A gente provou que tem que ser o espelho côncavo. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Eu não consigo argumentar usando a outra forma do P' do P. O problema da outra forma, o P' do P, tanto se você for escrever na versão da fimose ou na versão do produto pela soma, ó, uma fimose é um P com uma pelinha, você está buscando o F para comprovar se o espelho é côncavo ou convexo. Você tem o P, mas você não tem o P'. Eu esqueci de colocar a linha aqui. Peraí. Você não tem o P'. Então, duas variáveis. Tá? Aqui também, ó, mesma coisa. Você não consegue usar esse, porque daí você vai descobrir o P'. Mas o P', daí você precisa descobrir o foco. Então você conseguiria usar essa formulinha para descobrir o P'. E daí com o P' você vai atrás do foco. E daí com o foco você iria descrever se é côncavo ou convexo. Tá? Então, a priori, você pode usar essa fórmula aqui sim, mas daí você vai descobrir o P', tá? Mais trabalho. E daí, com o P' você pode ir na fórmula da fimose, mas daí são dois trabalhos, sendo que a gente tem já como descobrir o foco direto. Mas sim, tá? Se o exercício perguntasse onde está posicionado a imagem, eu usaria essa para descobrir onde está posicionada a imagem, tá bom? Não posso usar P' igual a 0,5P, não, não. Porque P e P' é distância do objeto até o espelho, da lente até o espelho. Não necessariamente vai ser 0,5P o P'. Tá? Por causa desse meio aqui, não significa isso não. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Na verdade, o P' vai ser 1,5P. Tá? Menos 1,5P, negativo. Tá? Menos 1,5 e não 0,5, tá bom? Se você fizer a conta. Bem, vamos lá. Tirem um print e vamos para o próximo. Ok. A figura 1 mostra uma escultura metálica com alto grau de polimento que funciona como um grande espelho esférico.
considere que o diâmetro do espelho, então, tá aqui, ó, o diâmetro vale 2,4 metros. Pessoal, quem tem o diâmetro tem o raio. Tá? E quem tem o raio consegue descobrir o foco, né? E que uma pessoa esteja parada a 3 metros de distância da superfície espelhada, conforme indicado na figura 2. A que distância da superfície da escultura essa pessoa vê a imagem refletida? Então, o exercício na letra A está perguntando quanto que vale o pelinha, tá bom? Então, na letra A é quanto vale o pelinha. Ele me deu o diâmetro, ele me deu o P, que é a distância da pessoa até a superfície do espelho, e ele está pedindo quanto vale o pelinha. Então, para resolver a letra A, eu preciso saber o foco. Me ajudem aqui a achar o foco. Ele falou que o diâmetro é 2,4. Se o diâmetro é 2,4, o raio é quanto? Respondam aí para mim. O raio vale? Perfeito. 1,2. Exato. Se o raio vale 1,2, quanto vale o foco, gente? Se o raio é 1,2 metros, quanto vale o foco? E aí? Foco é metade do raio. Então, se o raio é 1,2, o foco vale 0,6. Tá certo isso? E aí? Vale 0,6? Ou 60 centímetros? Acho que não. Acho que não, porque você perguntou, senão, se fosse isso, você não ia ter perguntado. Ó, Thomas, perfeito, Thomas, isso mesmo. Não, não vale 0,6. Vale menos 0,6 ou menos 60 centímetros. Fábio, perfeito, isso aí. Ó, gente, o espelho é convexo. Eu vou voltar rapidinho aqui para a imagem. Esse espelho aqui é um espelho convexo. O exercício não foi claro, ele não falou bonitinho, é um espelho convexo, ele deu o desenho só. E aqui, ó, ele deu 2 para mostrar que é o espelho convexo. E daí ele dá o diâmetro. E ele não vai falar para você, lembrem-se que no espelho convexo o foco é negativo. Então, diâmetro, o raio é a metade, o foco é metade do raio, mas isso aqui não está certo, porque o espelho é convexo, o foco é negativo, então o foco é menos 0,6 metros ou menos 60 centímetros, tá bom? Então, aqui, pegadinha da questão, tá? Muita gente fica nisso, tá? Fiquem atentos a isso, principalmente o foco. Sempre que você for escrever o foco vale blá, 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 para tudo e fala, pera, Dalarme me alertou 10 mil vezes, pode ser pegadinha da questão. É mais ou é menos? Tá? E daí você volta no desenho, começa a entender, volta ali para o exercício e fala, ah, é o côncavo, beleza, então é mais. Opa, não, é o convexo, então é menos. Sempre que for escrever o valor do foco, para tudo e volta para o exercício para rever se é um espelho côncavo ou convexo, ok? Vocês vão fazer 20 exercícios e vai ser tudo côncavo. O foco positivo, você vai esquecer de fazer isso daí. E daí no vestibular vai cair o espelho convexo. Então, fiquem ligados, lei de Murphy. Tá? Bem, eu tenho foco e eu tenho P, então vamos usar o produto pela soma aqui. F é P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Ó, gente, a minha fimose tem 60 centímetros de tamanho. Em compensação, o meu P tem 300 centímetros, tá? Então, o meu P com 300 centímetros vezes a pelinha dividido por 300 mais pelinha. Aqui, gente, antes de passar aplicando meio metro, mas o P é 300, compensa, né? Mais de meio metro, mas compensa. Ó, na hora que eu passo 300 mais pelinha multiplicando, eu não vou passar ele ainda não. Eu primeiro simplifico esses dois caras aqui. 60 e 300 dá menos 60, né? Dá menos 1 e 300 dá 5, tá? Então, simplifiquei esses caras, porque na hora que eu passo 300 mais pelinha, eu só vou multiplicar o 300 mais pelinhas por menos 1.
Fica menos 300 menos pelinha igual a 5 pelinha. Tá? Vamos passar o menos pelinha para a direita. Aqui é menos, lá fica mais. Dá 6 pelinha igual a menos 300. Então, o pelinha igual a menos 50 centímetros. Pessoal, o espelho convexo gera sempre uma imagem virtual. Tá? Opa, virtual e direita. Tá? Por isso que o pelinha deu negativo. Se vocês olharem para a tabela lá, pelinha negativo é quando a imagem está atrás do espelho. Então é virtual e direita, ok? Esse negativo está justo, está certinho. Tinha que ser negativo. Tá? Dúvida até aqui? Não? Ok. Agora vamos para a letra B. A letra B, se em 5 segundos essa pessoa caminhar horizontalmente sobre uma linha reta contida em um plano vertical que passa pelo centro da escultura até chegar à posição de 1,80 m de distância, qual será a velocidade média em centímetros da imagem dessa pessoa? Então o exercício falou, ó, ela estava a 300 centímetros, foi para 180. Qual vai ser a velocidade da imagem? Eu sei onde a imagem está no início. Ela está aqui, numa posição de menos 50. Vamos descobrir qual é a nova posição da imagem. Tá? Então, vou usar a fórmula da fimose de novo, produto pela soma. Ó. A minha fimose continua do mesmo tamanho, menos 60, mas o meu P diminuiu um pouco o tamanho, agora está minúsculo, 180 centímetros só, vezes o pelinha. É o frio. Pergunta, professor, se estava tudo em metro, por que você passou para centímetros? Porque eu não gosto de trabalhar com vírgula. Ao invés de fazer menos 0,6 aqui, eu prefiro trabalhar com número cheio, tá? Ao invés de trabalhar com decimal. Senão aqui ia dar ó, menos 0,5. E vamos ver aqui também como que seria se eu estivesse trabalhando em metro. Ah, mas eu quero trabalhar em metro. Posso? Pode, tranquilamente, tá? Aqui nessas fórmulas de espelho, você trabalha com metro, com centímetro, com milímetro. É só trabalhar todo mundo do mesmo jeito, que não tem problema nenhum. Tá? Pode trabalhar todo mundo do mesmo jeito. Eu prefiro trabalhar com 60 que não com 0,6. Tá? Só isso. Então, ó, 60 de nada, 60 e 180 eu posso simplificar. Fica menos 1 e 3. Olha como fica legal aqui a simplificação. Tá? Senão eu teria que simplificar 0,6 e 1,8. Dá uma dorzinha de cabeça maior, né? Trabalhar com decimal. Tá? Então, é só por facilitar em conta. Agora eu vou passar esse 180 mais pelinha multiplicando menos 1. Então vai ficar menos 180 menos pelinha igual a 3 pelinha. 4 pelinha é 180, negativo. Pelinha igual a menos 45 centímetros. Ó, se eu trabalhasse com metro, ia dar menos 0,45. Olha que número chato. Sendo que 45 é mais bonitinho. 50 e 45 é um pouquinho mais fácil. Eu ia ter que trabalhar com duas casas depois da vírgula. Tá? Só isso. Enfim, gente, ó, o objeto, a imagem estava numa posição 50 atrás do espelho, agora está numa posição 45, também atrás do espelho. Esse negativo significa está atrás, é virtual direita. E daí, como o exercício está pedindo a velocidade da imagem, velocidade é ΔS sobre ΔT, ele estava na posição 50, foi para 45, então o ΔS é 5 centímetros. Dividido pelo tempo que o exercício deu na letra B, ó, em 5 segundos. Então, 5 centímetros em 5 segundos dá uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Tá? Tem sim. Na verdade, alguém pediu para eu repassar os primeiros slides. Eu coloquei um último slide com um resumo de toda a matéria. Tá? Então, você aproveita esse último slide, que tem toda a matéria ali no último slide. Tá bom? Dúvida, gente? Dúvida? Ok. Ó, então, eu tinha preparado para vocês, tirem um print aí rapidinho. Eu tinha preparado para vocês isso aqui, ó. Um slide contendo todo o resumo da matéria. Tá? A equação de Gauss, a fórmula da fimose, ou produto pela soma, o P, que é o objeto até o espelho, pelinha, imagem, foco, tamanho do objeto, tamanho da imagem,
o aumento linear transversal, I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Vamos ver se eu consigo lembrar. Operei a pelinha, aí operei a pelinha, não lembro o resto, fiquei feliz, uma coisa assim, tá? Todas as imagens, aqui estão todas as imagens, e essa tabelinha aqui é a mais importante, hein? Porque se você não lembra disso, e no teu vestibular vai ter a pegadinha de alguém ser negativo, já era a questão. Não adianta decorar essas formulinhas aqui, saber trabalhar com elas, se você não colocar o negativo onde tiver o negativo. Tá bom? Aí eu operei a pelinha do P, fiquei feliz com menos P. Não, impossível ficar feliz com menos P. Fiquei feliz com menos P. Não, não, não. Boa. Aí operei a pelinha do P, fiquei feliz com menos P. Nossa Senhora. Tá, ok, vou gravar. Bem, gente, valeu, gente. Tchau, tchau. Né, Aí operei a pelinha do P, fiquei feliz com menos P. Aí o P era tão pequeno que ficou negativo. Bem, gente, está começando a segunda aula de vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigadão pela aula, hein? Obrigado a todos. Falou, tchau, tchau. Tchau, gente.